Pauta 6. Faltando 10 dias para o segundo turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral amplia poder para punir divulgação de fake news. O plenário da Corte Eleitoral aprovou na sessão de ontem uma proposta de resolução que permite à Justiça Eleitoral acelerar a retirada de conteúdos classificados como desinformação das redes sociais. Segundo os ministros, a medida foi determinada para ampliar o enfrentamento à desinformação, o que atinge a integridade do processo eleitoral. A norma proposta pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi aprovada por unanimidade. Atualmente, quando um partido ou cidadão identifica uma fake news, precisa apresentar uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo a retirada daquele conteúdo do ar. Caso a notícia falsa venha sido reproduzida em outros meios, novas ações precisariam ser apresentadas. Já pela nova resolução, o conteúdo falso poderá ser retirado do ar sem a necessidade de múltiplos processos judiciais. Ou seja, se o colegiado do TSE determinar a remoção de um conteúdo, a plataforma digital vai ter que acatar a decisão, mas o material, se ele for republicado, não será necessária uma nova representação ou julgamento para remoção. O tribunal poderá diretamente, se considerar que a informação é fake news, determinar a retirada do ar. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, defendeu que a proposta diminuiu o tempo de retirada de conteúdos das redes, além de permitir que uma ação autorize a retirada de um mesmo conteúdo fraudulento em diferentes redes sociais. A medida reduz de 24 horas para 2 horas o prazo para que o conteúdo definido como desinformação saia do ar, sob pena de multa de R$100 mil por hora. Entre a antevéspera das eleições e as 72 horas seguintes à votação, o prazo cai para 1 hora. Além disso, também fica impedido o anúncio de propaganda em sites e redes sociais 48 horas antes da votação. No caso do segundo turno, isso ocorre a partir da próxima sexta, no dia 28 de outubro. A decisão do plenário ocorreu um dia depois da reunião que Alexandre de Moraes teve com representantes de redes sociais. Nós vamos ouvir agora um trecho do que o ministro falou nessa sessão de ontem. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora. Não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como, uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. Também ontem, o presidente do TSE se reuniu com advogados dos presidenciáveis Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O encontro teve como objetivo a tentativa de pedir mais civilidade nas redes sociais das campanhas no segundo turno. Olha, para quem defende Estado democrático e direito, isso que o TSE está fazendo, no mínimo, é um problema. No mínimo. Mais poder a Alexandre de Moraes. Mais poder ao TSE. Eles praticamente excluíram do processo o Ministério Público. Qual que é a regra do judiciário? É que ele tem que ser provocado. Essa é a regra natural das coisas. O juiz age de ofício em casos excepcionais, quando a situação é muito delicada e ele tem que agir ali de forma urgente. Essa é a exceção, Pedroso. Mas agora a exceção virou regra. Praticamente se excluiu o Ministério Público do processo. O Alexandre de Moraes não precisa mais ser provocado. Ele não precisa mais ouvir os procuradores. Ele faz o que ele quer. Pra quê eu vou ouvir alguém se eu tô fazendo certo? Me dá a caneta aqui pra eu assinar. E eu não vejo a OAB, por exemplo, falando nada sobre isso. A OAB existe ainda? Tô perguntando aqui. Alô, advogados que me ouvem. A OAB existe ainda? Porque qualquer jurista minimamente honesto, tô pedindo pra você só um pouquinho, não precisa nem ser inteiro, sabe que isso é um problema. Isso é um problema. Sob o pretexto de combater fake news, você vai empoderar ainda mais o TSE. Vamos falar a verdade aqui. O Brasil vive hoje uma ditadura judicial. Esse é o termo. Vamos parar de colocar a peneira no sol. Nós temos censura nos meios de comunicação que eles consideram inimigos, sob o falso argumento da defesa da democracia e de combate a fake news. Eu não vi a Carta Capital, que tem um editorial de esquerda, ser censurada. Eu não vi a Folha de São Paulo,
tem um editorial oposicionista, ser incomodada. Agora, quem tem uma linha editorial mais próxima ao governo, aí tasca a censura. Português claro é esse. Nós temos procedimentos investigativos inquisitoriais. O que é lá? O inquérito 4781, o tal inquérito das fake news, está aberto há 3 anos e meio. 3 anos e meio. O MPF pediu para arquivar. O Moraes deu de ombros para a opinião do MPF e manteve a investigação. O que eles estão fazendo é usar o processo contra aqueles tidos como inimigos, sob, mais uma vez, o falso argumento da defesa da democracia e das instituições. Nós temos a confusão clara das autoridades que se dizem vítimas, que investigam, que processam e que julgam, sempre casos contra o que parece ser o inimigo, sempre. Nem os reis absolutistas franceses faziam isso. O Brasil vive uma ditadura judicial e eu tenho medo de onde isso vai parar. E a gente tem que ter medo, medo real, tá? Porque é o seguinte, se você tem o silêncio da OAB, se você tem a exclusão do Ministério Público, se você tem implantado, Mark, o que aconteceu agora? Você abreviou qualquer rito de julgamento ou de avaliação no território, no campo eleitoral, mas que ele transborda para as outras áreas, para as liberdades individuais. Então tem que ter medo sim. E agora, o que é importante? A gente nunca pode esquecer que esse poder absoluto que o judiciário tem puxado para suas mãos, a gente já falou aqui, se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Tá? Então tem que cuidar com isso, a gente não pode criar essas pequenas figuras, e são diminutas, porque eles não conseguem argumentar, eles conseguem simplesmente se impor. Agora tem um detalhe técnico sobre essa situação toda, mas que torna isso ainda mais absurdo. Toda norma eleitoral ela precisaria ter sido aprovada com uma antecedência de 1 ano, e agora você tem, eles colocam o rótulo de fake news, mas na verdade é o seguinte, é decisão de opinião, eles colocam agora. Não, mudou, é agora, novo critério, tá posto. Eles têm 2 anos, no mínimo, mas se você pensa que é de uma eleição para outra, eles tinham todo o tempo do mundo para estabelecer as normas. Mas de conforme as coisas vão andando, eles sentem que tem menos poder, eles querem mais. E mais porque vai ficando insaciável. E é isso. Esse apetite de poder, de autoridade, de imposição, ditatorial, ele é insaciável. Então precisa ser parado, as instituições precisam disso, porque as pessoas precisam de liberdade. É isso, Mark. Eu ando cada vez mais assustado. E agora, respondendo a tua pergunta sobre a OAB, com certeza ela existe e os advogados que nos escutam com certeza vão receber os seus boletos rigorosamente em dia ali no começo do ano que vem. R$1.000 por ano é o que um advogado paga para OAB. Você falou uma coisa importante, você imagina mudar a regra do jogo durante o campeonato? Cadê o Yuri que não tá aqui, Tom? Ele daqui a pouco vai enfrentar o Atlético, ele é flamenguista doente, né? Ele vai enfrentar o Atlético no próximo domingo, na outra semana, na final da Libertadores. Você imagina você mudar a regra da Libertadores no meio do campeonato? Não é um absurdo? Não parece um absurdo para você? Porque é um absurdo mesmo, né? A regra estabelecida antes do jogo começar. Pois bem, fizeram isso nas eleições. Aí cada um faz a análise que quiser sobre isso.